Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é a Lívia Carolina, falando diretamente de Brasília para o seu Político ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Gente, que saudade! Nós fizemos um intervalo estratégico para nos prepararmos para 2022, que tem sido apontado por vários especialistas como o ano político mais importante da história da nova república. Eu não sei vocês, mas eu estou muito ansiosa para outubro. Sabe aquela ansiedade que mistura a ansiedade que você espera o carnaval, o Natal, festa junina, Copa do Mundo, tudo junto. Mas eu também estou muito apreensiva. É aquele famoso Deus me livre, mas quem me dera, né? E eu tenho uma coisa muito importante para dizer para vocês, que é o seguinte: o meu parceiro Caio Barros, ele vai se ausentar durante alguns meses do nosso programa por conta de compromissos que ele assumiu. Mas ele vai continuar no nosso projeto, em alma e em coração. E quem está aqui comigo hoje é outro membro da família P2, o Cauê. Tudo bom, Cauêzinho? Tudo bom, Lívia? É muito bom estar aqui hoje, fazendo minha estreia como âncora do nosso podcast, né? Eu que sempre estive atrás das câmeras. E dizer que é um desafio muito grande estar à altura, né, do Caio e corresponder aí tudo que ele fez até esse programa anterior que ele teve com a gente. Então, queria mandar para ele um grande abraço e dizer que esperamos ele de volta aqui na bancada, né, no futuro. Exatamente. Cauê, nessa nossa retomada, nada melhor do que a gente começar com um pré-candidato ao governo do Distrito Federal. Bonito, inclusive. O mais bonito, inclusive. Vamos fazer a apresentação formal. Quem tá com a gente aqui hoje, Cauêzinho? Na verdade, a gente que tá com ele, porque a gente tá na casa dele. Por favor, faça as honras. Hoje temos o prazer de receber o pré-candidato do PSB, também autor do livro Como Educar Famílias para Futuros Desafiadores e PhD em Educação, Rafael Parente. Tudo bom, Rafael? Tudo bom, Rafael? Tudo bem, Lívia, tudo bem, Cauê? É um prazer estar com vocês e é uma honra, né, ser o primeiro a ser entrevistado aí nessa volta do programa de vocês. É realmente um prazer estar aqui. A gente que agradece. Rafael, é o seguinte: em 2018, você era o CEO da Eu do Futuro, Sim. Uma empresa de tecnologia e educação que desenvolvia a plataforma Conect Turma, uma plataforma digital que objetiva melhorar o processo de aprendizagem de crianças de 3 a 11 anos de idade. Em 2019, você foi secretário de Estado de Educação aqui do nosso governo do GDF. Hoje, maio de 2022, a gente está aqui com você e você pré-candidato ao governo do Distrito Federal. São muitos acontecimentos importantes em um curto espaço de tempo. Sim. Quando que o político Rafael Parente apareceu na sua vida e o que ele disse por o professor Rafael Parente? É engraçado, Lívia, porque muita gente fala que as pessoas que são dessas esferas, elas não conseguem nem se comunicar muito bem. Por exemplo, as pessoas que são da academia e que fazem pesquisa, elas têm uma linguagem específica. Uhum. As pessoas que são de governos, né, os gestores públicos, eles têm uma linguagem específica. As pessoas que são de empresas privadas têm outra linguagem. As pessoas que são do terceiro setor têm outra linguagem. E o mais engraçado é que eu já passei por todas essas áreas. Uhum. Né? Então, eu sou nascido e criado aqui em Brasília. Uhum. Né? Quando eu tinha 21 anos de idade, eu ajudei a criar a primeira empresa que eu fiz parte, junto com a família que tinha um Candanguinho, que era uma escola na Asa Sul e no Sudoeste. Uhum. Eu ajudei a criar e eu dei o nome do CLIC, né, que era o Centro de Línguas e Informática do Candanguinho. Foi muito bacana, né, porque eu era muito novo, mas deu muito certo. A gente conseguiu praticamente transformar o Candanguinho numa escola bilíngue a gente criou o CLIC em 99, né, então... Caramba. Mais de 23 anos atrás, e foi uma experiência de muito sucesso. E depois eu ajudei a criar outras duas empresas. Uma foi a OND, que depois virou Edu Futuro, Uhum. e depois a BEI Educação, que foi essa última empresa, depois inclusive de eu ter participado do governo, dessa última experiência no governo. Mas essas foram as minhas experiências no setor privado. Eu tive 2 experiências no setor público, né? Uma mais longa com a Cláudia Costin, lá no Rio de Janeiro, como braço direito Sim. dela, subsecretário de Educação. Ela conseguiu fazer uma blindagem muito boa da educação lá no Rio de Janeiro. A gente conseguiu
implementar muitas políticas de sucesso, conseguimos muitos resultados nos índices oficiais de alfabetização, de evasão, o IDEB, e também o reconhecimento da rede de lá, né? A gente foi apresentar em mais de 10 países diferentes, foi apresentar na ONU também um projeto que a gente fez. E sou PhD em educação, então eu trabalhei também já como pesquisador da educação, né? Eu estudei metodologias de pesquisa, eu tive de me aprofundar em pesquisas e fazer uma boa pesquisa para ser aprovado como doutor em educação pela Universidade de Nova York. E também criei, depois da minha experiência no Rio também, o LAB, que era o Laboratório de Inovação Educacional, que era uma ONG, então também participei, tive uma participação no terceiro setor, né? E isso é raro, né? Ter uma pessoa que tenha experiência em tantas áreas diferentes e que consiga se comunicar com atores de áreas diferentes e que consiga também ter iniciativas de sucesso em todas as áreas, né? Como é o meu caso, com toda a minha... Não é porque eu falo assim, mas acho que se as pessoas buscarem conhecer a minha história, elas vão ver que de fato não tô me gabando, assim, se elas... acho que uma busca rápida no Google, elas vão ver que é verdade. Mas tudo isso formou o Rafael político? O que formou o Rafael político? Aí até agora tá verdade, eu não respondi essa pergunta. É verdade. Vou te puxar aqui. É engraçado, porque eu realmente não estava nos meus planos ser um político no sentido da política partidária. Sim. Né? Os meus pais sempre me inspiraram muito. E, mais uma vez, eu achava que o meu perfil seria parecido ou igual ao perfil do meu pai, que foi um perfil que participou de vários governos, que foi importante em vários governos, mas nunca se filiou. Meu pai nunca se filiou a partido político nenhum, né? E não por falta de convite, porque muitas vezes ele foi convidado, inclusive, para ser candidato a presidente da República, né? Em várias eleições. Inclusive, o Fernando Henrique, depois do segundo mandato dele, em 2002, ele fez esse convite, né? Acho que eu lembro. Então eu não me via nesse lugar, mas desde que eu entendi que o meu propósito de vida era ajudar a transformar a realidade social do Brasil, né? Era lutar pela justiça social no Brasil, especialmente pela educação. Isso foi participando de um projeto social no Varjão, junto com alunos e professores da UNB, a convite de uma amiga querida, Sônia, que transformou a minha vida, esse projeto, porque foi nesse projeto no Varjão, em 99, que era um Varjão completamente diferente, que eu consegui entender o que era miséria e o que era o tamanho da desigualdade que a gente tinha no Distrito Federal e no nosso país. E que eu desenvolvi relações de afeto com aquelas crianças e jovens, e que me deu um estalo, eu acho, de falar, caramba, como é que a gente normalizou isso tudo, sabe? E que fui conversar com os meus pais e falei, olha, o meu propósito de vida, de fato, é ajudar, é lutar pela justiça social, ajudar a transformar essa realidade por meio da educação. Porque só com educação de excelência para todos que a gente vai ajudar, que a gente vai conseguir quebrar a reprodução do ciclo da miséria. Quando a gente conseguir levar, né, as crianças e jovens, especialmente mais carentes, mais pobres, a ter excelentes oportunidades educacionais que faça com que elas tenham excelentes oportunidades de emprego, excelentes oportunidades de vida, aí a gente consegue quebrar esse ciclo de reprodução de miséria. E aí, então, desde então, eu entendo que a minha vida, o meu propósito de vida é esse. Certo. E aí, participando de governos, eu entendi que no setor privado você consegue transformar um pouco. Sim. O terceiro setor você também consegue transformar um pouco. Mas transformação em escala, é só governo. para muita gente, é só dentro do governo. Sim. E para dar a importância que a educação precisa, para priorizar a educação do jeito que a gente sabe que precisa ser priorizada, blindada, não tem como. A gente precisa estar no topo, né? Ou você tem um arranjo muito bem costurado, como a Cláudia Costin tinha com o Eduardo Paes,
ou não é possível. Aqui não foi possível, né? Eu acreditei nas promessas todas do Ibanez. Então, já emenda a próxima, né? Já emendar. Eu te acompanho. Mas só para fechar, assim, eu pode vi fechar. um orçamento de mais de 10 bilhões, né? Eu vi que seria possível fazer muita coisa. Eu vi que seria possível transformar a educação no Distrito Federal e, consequentemente, transformar a vida de centenas de milhares de crianças e jovens. E não pude fazer isso, porque não me deixaram. Era isso mesmo que eu queria te falar. Eu te acompanho há um tempo já no seu Twitter e você deixa muito claro os seus pontos de discordância e crítica em relação ao governo atual. Então, isso é muito fácil de perceber para quem te acompanha. O que eu quero te perguntar é o que no começo de 2019, o que te fez quais fatores te fizeram acreditar naquele governo, acreditar que seria possível você começar a fazer, implementar todos esses projetos que já estavam na sua cabeça em relação à educação? O que te seduziu? O que te falou assim, vai, Rafael, aceita? Olha, na verdade foi em 2018, né? Em novembro, começo de novembro de 2018. Na transição. Que nós tivemos essa conversa. E eu caí no conto da carochinha em todas as promessas. Acho que Ibanez, ele tem uma lábia, né? Lábia. E ele consegue prometer o que ele sabe que pode e o que ele não pode para todo mundo, com a cara mais deslavada do mundo, né? Ele é muito cara de pau, ele tem a lábia típica de um advogado que é muito bom, né? Ele é muito bom, né? Na comunicação dele, ele consegue convencer, e ele me prometeu que a gente teria completa autonomia para formar a nossa equipe, para implementar todas as políticas públicas que seriam necessárias para fazer uma revolução na educação, com essas palavras. Ele usou essas palavras, né? Ele falou, olha, Rafael, nosso governo é um governo progressista, você vê que tem partidos como o PCdoB, como Cidadania, tem a Ilka Teodoro, tem o João Paulo, que é secretário de Trabalho, tem muita gente progressista, então você vai ser mais um nesse meu time que vai fazer uma revolução aqui no Distrito Federal. Então, a forma que ele falou, de fato, me seduziu, né? Eu acreditei nessas palavras, mas muito rapidamente vi que o enganês me enganou. Tá certo. Tá certo. Então, continuando falando um pouquinho sobre educação, Rafael, eu queria saber, assim, a sua opinião sobre, até num recente movimento de greve, o Simpro, né, estava em constante luta aí por essa questão do reajuste salarial, né, que a gente sabe que eles reivindicam já há um tempo de congelamento de salários, né, pela realização de mais concursos e também por uma consequente superlotação das salas de aula aqui no DF, né. Isso tudo que eu tô falando é as pautas da última situação de greve que aconteceu aqui no nosso Distrito Federal. Aí eu queria saber de você, o que você acha que pode ser feito de maneira mais imediata para tentar suplantar algumas dessas questões que os professores têm trazido. Então, é possível fazer mais concurso, ou é possível aumentar de alguma forma a remuneração dos professores sem onerar o Estado? O que você imagina como medida, o que você faria, né, para poder dar uma melhor condição de trabalho mesmo para os professores aqui em Brasília, né? Sim. O governo hoje, ele não tem problema com caixa, né? Inclusive, o Ibanez se gaba disso, né? Ele tá pagando em dia, como se fosse se ele estivesse fazendo um favor ao servidor. Não é só pagando em dia, né? Mas a situação do caixa do governo hoje é muito tranquila, porque a gente teve um aumento de receita, assim, muito significativo nos últimos anos. E, inclusive, por conta da inflação, né? A gente teve um aumento muito importante dos alimentos e de todos os produtos, e isso significa também um aumento da arrecadação. A gente teve um aumento também das compras online, o que significa que as pessoas deixaram de comprar até coisas que compravam no mercado informal e passaram a comprar mais no mercado formal. Então, esse aumento de arrecadação, ele é explicado de diversas formas. O aumento, por exemplo, dos combustíveis também aumentou a arrecadação dos estados, né? E teve um aumento muito importante do Fundo Constitucional também, né? Então, a cada ano, o Fundo Constitucional vem aumentando bilhões, né? Então, o caixa, ele vem aumentando, e desde o início do governo Ibanez, eles tiveram como a estratégia diminuir
a folha de pagamento. Uhum. Mas o que tem acontecido é que em todas as áreas, inclusive na educação, você tem quadros que estão completamente defasados, sim. né? O que diminui muito a qualidade dos serviços prestados. Sim. Na educação, por exemplo, se você tem a maioria das escolas com um número de professores efetivos diminuído, você tem menos professores que conseguem ter um contato maior e se enraizar naquela comunidade escolar. Não tem nada, obviamente, contra professores temporários. Professores temporários devem ser tratados com o máximo de respeito. Eles são profissionais excelentes e precisamos, inclusive, pensar em avanços para os professores temporários, como, por exemplo, eles devem participar de todos os eventos, a semana pedagógica. Tem um monte de coisas que a gente precisa avançar com relação aos professores temporários. Mas nós não podemos ter uma realidade em que as escolas do Distrito Federal tenham mais professores temporários do que professores efetivos. Isso é muito ruim para a qualidade do ensino nas nossas escolas. A mesma coisa acontece na polícia, o quadro está completamente defasado, nos hospitais, o quadro de médicos, o quadro de enfermeiros, o quadro de especialistas. Então, é um governo que desidratou o serviço público para poder investir em coisas que eles... Bom, deixa pra lá. Fazer ponte, né? Fazer essas outros interesses. E aí deixou de investir no serviço público. E é muito importante que as pessoas entendam que para que a gente tenha serviços públicos de qualidade, nós precisamos ter servidores públicos que sejam bem selecionados, bem informados, motivados, sabe? Que tenham boas condições de trabalho, que cheguem com gás ali, que cheguem na escola, na delegacia, no hospital, com vontade de fazer um bom trabalho, que tenham ali um bom ambiente, sabe? Que tenham uma formação, assim, excepcional, sabe? E que esteja pronto para oferecer o melhor para a nossa população. E é nisso que a gente vai investir. E é assim que a gente vai conseguir oferecer o melhor serviço possível para a população. Certo. Rafael, falando ainda de educação, o projeto Escola Gestão Compartilhada, ele foi implementado durante o seu período na pasta da educação. Sim. Ele foi um projeto polêmico desde o início, né? Começando pela aquela discussão que o Ibanez teve com o deputado distrital Fábio Félix, com a sua própria exoneração, que eu acho, depois se você quiser falar disso, que foi, digamos assim, a gota d'água. Depois, a gente teve esse ano, acho que no começo, acho que por volta de 5, 6 de maio, a gente teve um episódio horroroso de um PM que num centro educacional lá da Estrutural, ele ameaçou um adolescente de 14 anos. E, por fim, o Ministério Público do Distrito Federal, ele revogou, eu não sei se esse é o termo jurídico, mas ele revogou uma nota técnica dele próprio que referendou a legalidade do projeto em 2019. Para os nossos ouvintes que não conhecem esse projeto Escola de Gestão Compartilhada, ele prevê que algumas unidades do ensino da rede pública, do ensino básico, tenha gestão compartilhada entre a parte pedagógica dos professores e a PM do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Queria saber o seguinte, na época desse projeto tão polêmico, o que você viu de positivo nele e, se você for eleito governador, o que você pretende fazer com ele? Certo. Ainda na transição, o que seria, né, e que foi o primeiro secretário da Casa Civil, foi o Novak, me chamou para conversar e falou: Rafael, a gente vai ter uma parceria com o governo federal, não tem como fugir, a gente vai precisar fazer um piloto aqui, a gente vai receber muitos recursos e eu te prometo que a gente vai conseguir muitas emendas, muitas coisas para a educação do governo federal, se você topar fazer. Esse Quer dizer, piloto. não é se você topar, não tinha alternativa. fazer, Você vai implementar, né? Mas assim, ele trouxe uma série de vantagens pra gente
aderir. Falou que, olha, não tem opção, mas a gente tem uma série de vantagens Pode também. ser bom, né? Aceitar isso pode ser positivo. Né? Falou, olha, o Distrito Federal vai ser o primeiro a fazer esse piloto e por isso nós vamos ter uma série de vantagens, inclusive financeiras, pela parceria com o governo federal. Eu falei, ok, mas tem escolas que querem isso? E aí eu pedi para conversar com os diretores, né, e pedi para conversar com os profissionais da PM que estavam à frente, que eram profissionais do batalhão escolar. E tive uma reunião que os diretores me falaram que aquela comunidade escolar das escolas, de fato, queria um modelo como estava sendo desenhado com o batalhão escolar já havia algum tempo, né? E eu quis entender por quê. E aí eu entendi, gente, que o nível da violência é tal, obviamente na sociedade toda, mas também dentro das escolas, que para os pais das crianças e dos jovens, o problema número 1 na educação é que os pais não acham que os filhos estão seguros dentro das escolas. Entendi. Para as crianças e jovens, é o problema número 2. O número 1 é a falta de internet nas escolas, né? Mas o problema número 2 para eles é que eles não se sentem seguros dentro das escolas. Como é que as pessoas que não se sentem seguras dentro das escolas vão aprender alguma coisa? Se você está com medo o tempo inteiro, é muito difícil você aprender. Sim. E de fato, se você tem um ambiente muito bagunçado, muito desorganizado, muito violento, você tem um ambiente que atrapalha a aprendizagem, né? A indisciplina atrapalha a aprendizagem. A desorganização atrapalha a aprendizagem. A violência atrapalha a aprendizagem. Então, essa demanda, ela é uma demanda genuína. Por mais organização, por mais respeito, por mais disciplina. A gente não pode ter medo também de falar que a gente precisa sim, né, de mais disciplina nas nossas escolas, né? Agora, tem também, por outro lado, uma interpretação errônea por parte de muita gente que depois da implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, as escolas e os professores e os profissionais da educação perderam a autonomia e a possibilidade de disciplinar dentro das escolas. O que não é verdade, é uma interpretação torta do ECA. O próprio ECA mostra que deve haver consequências para o mau comportamento. E deve haver formas de disciplina. E a gente precisa, sim, educar para os direitos e deveres. E a gente precisa, dentro das escolas, mostrar que o certo e o errado têm consequências. Que o certo precisa ter boas consequências e o errado precisa ter consequências ruins, porque é a partir das escolas que a gente aprende a conviver em sociedade. Sim. Também de casa, Sim. Mas nas escolas também. Sim. A escola é uma microsociedade, né? Então, primeiro, eu acho que é muito importante que a gente legitime essa vontade, porque quando a gente faz pesquisas, a gente vê que a grande maioria dos pais ainda aprova esse projeto. Então não adianta a gente falar assim, poxa, mas não, a gente tem que acabar com o projeto e tal. A gente vai colocar o que no lugar? Então a gente precisa de uma boa alternativa. Sim. Né? E o que é uma boa alternativa? É óbvio que a gente tem excelentes alternativas. A gente tem modelos muito mais efetivos, muito mais modernos para se educar, para o respeito, para se educar para valores, para se implementar disciplina, para se implementar ordem, que não seja aprendendo a bater continência. Pelo contrário, que seja legitimando a autoridade dos profissionais da educação dentro das escolas. Por exemplo, o modelo de escolas inovadoras que nós implementamos no Rio de Janeiro. Uma escola que nós implementamos dentro da favela da Rocinha. Agora, imagina, se a gente fala de um ambiente violento, pensa na quantidade de violência que existe dentro da favela da Rocinha, né? E a gente implementou uma escola dentro da favela da Rocinha, com uma metodologia super inovadora, né? Baseada em projetos, educação em tempo integral, com tecnologia, com eletivas, com muito protagonismo juvenil, né? Com muita coisa moderna, muito esporte, muita arte, né? E que foi considerada uma das 100 escolas mais inovadoras do mundo pela Microsoft.
E que esse modelo de escola, sim, educa as crianças e jovens para o futuro. Porque no futuro, 60% das nossas crianças e jovens de hoje vão trabalhar com profissões que não existem ainda. Sim. Então, um modelo que educa pelo medo, um modelo que educa pela mecânica, pela repetição... O Cecil tá atrapalhando? Não, deixa o imagina. Cecil. O Cecil é o doguinho, gente. Um dos doguinhos, né? Um dos 4. Então, a gente tem 60% das crianças e jovens que hoje estão nas escolas e que vão trabalhar com profissões que não existem, né? Então, as escolas hoje, elas têm um desafio muito maior do que as escolas do passado, né? A gente precisa educar essas crianças e desenvolver competências que vão separar essas crianças das máquinas. Sim. Que cada vez mais os robôs e a inteligência artificial vão tomar as profissões que são facilmente automatizáveis. Isso já vem acontecendo e esse processo só vai se acelerar. Se a gente investe num modelo de educação que é mecanicista, que é um modelo ultrapassado, que é um modelo embasado no medo, que não desenvolve a criatividade, que não desenvolve a autonomia, que não desenvolve o protagonismo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque esse modelo, ele pode inibir, na verdade, as competências que a gente precisa desenvolver nas crianças e nos jovens para as profissões do futuro, né? Então o que eu estou dizendo é o seguinte: se por um lado nós precisamos legitimar, compreender, empatizar, Beguinho, empatizar com os pais, com os estudantes e com os profissionais da educação também, que estão cansados de tanta violência dentro das escolas. Por outro lado, nós precisamos mostrar e oferecer modelos muito mais modernos e efetivos de se desenvolver novas competências e de se desenvolver a criatividade e também o respeito e também a disciplina, a ordem, a organização dentro das escolas, a organização mental, a gestão das emoções, saber lidar com a raiva, saber lidar com as frustrações, né? Porque isso tudo vai gerar um ambiente mais calmo, mais tranquilo e menos violento dentro das escolas. Inclusive um ambiente que tenha uma sensação de comunidade, uma sensação de família, que já existe em várias escolas do Distrito Federal, que as pessoas chegam e se sentem bem lá. E sentem que aquela às vezes é a segunda casa, mas para algumas pessoas é a primeira casa. Porque elas passam mais tempo na escola do que na própria casa, né? E então o que a gente vai fazer? Primeiro que existe a lei da gestão democrática. E foi por causa dela que eu avisei para o governador que a minha carta de demissão estaria na mesa dele no dia seguinte. Ele, como advogado, ele deveria defender que a gente siga as leis. Ninguém está acima das leis. Nem um governador, nem um presidente, nem ninguém, né? A lei da gestão democrática diz que as comunidades escolares decidem qualquer mudança mais importante que aconteça com a escola. Então, quando nós discutimos a implementação desse modelo com o Ministério Público, com o sindicato, com a Secretaria de Segurança, nós observamos a lei e entendemos que era essencial que as comunidades escolares fossem apresentadas os projetos, que as pessoas pudessem apresentar os pontos positivos, outras pessoas pudessem apresentar os pontos negativos e que as comunidades votassem e decidissem elas próprias se elas queriam mesmo que esse projeto fosse implementado. E que nós, governo, obedeceríamos. Porque nós obedecemos a lei e nós somos democratas. Nós apostamos na democracia, inclusive numa democracia que acontece a partir das escolas, né? Quando o governador diz nós não vamos obedecer, na verdade aquilo ali foi uma crise criada porque eles já estavam querendo mudar a minha equipe, eu não estava deixando. Tinha um monte de outras coisas acontecendo, eu estava atrapalhando demais. E aí ele resolveu criar essa crise e falar, não, a gente não vai obedecer
a decisão das escolas. E eu avisei a ele, bom, então amanhã de manhã a minha carta de demissão estará sobre a sua mesa. E aí ele mandou um jornalista me ligar e avisar, não precisa que você já está exonerado. Ele mandou o jornalista fazer isso? Ele mandou um jornalista de um portal, né? Uhum. Me ligar. Ele não teve nem o mínimo, né, de respeito de me ligar para ter uma conversa final. Pedir Coragem também, né? Porque às vezes a pessoa não quer ouvir acho que faltou hombridade, né? Faltou um monte de coisa. Cauê, antes de você passar para o próximo tópico, eu queria fazer uma observação sobre esse projeto. Independente, a gente já falou bastante, independente da gente chegar à conclusão de que funciona ou não. Desculpa, Lívia. Sabe o que eu acho importante? É porque eu acabei não concluindo. Eu acho importante, pode concluir. Eu acho importante que as pessoas entendam o seguinte, que não cabe nem ao governador, nem ao secretário decidir pelas escolas. Sim, com certeza. Cabe ao governador e ao secretário oferecer opções às escolas. E as realidades das escolas são completamente diferentes. Sim, claro. Uhum. E aí as comunidades escolares vão decidir. O que eu aposto? Que a gente vai oferecer modelos muito melhores, como os modelos que nós implementamos lá no Rio de Janeiro, como já há modelos aqui no Distrito Federal, que são modelos bem modernos, bem avançados, né? Como a gente tem lá no Paranoá, como a gente tem aqui na 115 Norte. A gente já tem algumas escolas assim bem inovadoras dentro da rede distrital, né? E que a gente pode ampliar, e que a gente pode estimular as escolas a desenvolverem os seus próprios projetos, inclusive. Com certeza. Né? Mas a decisão não deve ser nem do secretário e nem do governador. Ninguém pode tomar essa decisão, só a comunidade escolar. Sim. Não, concordo totalmente. A observação que eu queria fazer é que a gente discorreu longamente sobre o assunto e cada um vai ter uma opinião. Eu acho que não… como você disse, na escola escolher, né? Eu acho que a PM tem que estar aqui porque a nossa situação é X, ou acho que a PM não tem que estar aqui porque a nossa situação é Y. Eu acho que o maior problema, porque isso deveria ser premissa, né? Você discutir e decidir democraticamente se vai aceitar ou não. São os dois maiores problemas, o ambiente nacional que nós estamos vivendo, Sim. com o governo, que a gente tem um governo federal, e que eu acho que isso colocou as polícias em um contexto muito pernicioso para elas. A gente viu essa semana o assassinato do Genivaldo por 2 membros da PRF. Então eu acho que o momento não é bom. Sim. E a segunda coisa é o seguinte: os alunos estão precisando de ajuda, mas a PM também está precisando de ajuda, no sentido de que ter mais preparação, de ter um ambiente de formação afastado de autoritarismo, muito mais perto dos direitos humanos. Então, assim, a gente tem que lembrar também que a PM também precisa de ajuda, né? Não só no DF, como no Brasil todo, Mas né? qual que é uma proposta que eu, inclusive, quero colocar aqui em primeira mão? A volta do batalhão escolar. Sim. Tá. Então, o batalhão escolar, que eram 2 policiais por escola, né, que não eram responsáveis pela disciplina, Sim. mas que proteção. estavam ali para auxiliar. Sim. Né? E eles têm uma formação diferente e eles fazem parte da comunidade escolar. Que legal. Então, é um tipo diferente de polícia. Totalmente. Com uma formação específica para lidar com a comunidade escolar, para fazer parte da comunidade escolar, para participar da rotina e do dia a dia da comunidade escolar, e que se integra, então, a essa rotina e a essa comunidade. E que as escolas, inclusive, têm muita saudade do batalhão escolar. E pedem a volta do batalhão escolar. Então, eu acho que a gente precisa investir nessa volta. Tá certo. Certo, então passando agora para um próximo ponto que, na minha opinião, talvez seja uma das maiores queixas, né, de quem mora aqui no Distrito Federal, que é a saúde. A gente sabe aí das denúncias de UPA lotada, de anos na fila de cirurgia. O IGES, né, que é o Instituto, para quem não sabe, o Instituto de Gestão Estratégica em Saúde aqui do DF, é um caso de polícia, né, corriqueiramente. E o que eu queria saber de você, Rafael, é o que você imagina, assim, de medida efetiva na questão da saúde para que a gente possa dirimir, né, todo esse sofrimento que o povo passa diariamente quando precisa, né, recorrer à saúde pública aqui no Distrito Federal.
Gente, é uma vergonha tão grande que, de fato, é um caos gigantesco, né, a situação da saúde aqui no Distrito Federal. O que está acontecendo nunca foi tão crítica a situação dos hospitais e das UPAs aqui, né? E isso acontece por uma série de motivos. Os escândalos de corrupção, esse esvaziamento dos quadros, a falta de organização, a falta de gestão, os cabides de emprego, muita gente ocupando cargos sem ter competência suficiente para estar nesses lugares. Acho que principalmente, inclusive, essa falta de liderança principal, que é uma liderança que não tem interesse em resolver a situação. A gente não vê o interesse do governador. A gente não vê o governador se mexendo para resolver o caos da saúde. Ele não faz absolutamente nada. A gente vê um governo que faz propaganda de tudo, de todas as obras. Gente, obras são importantíssimas. A gente vai continuar fazendo obras, sabe? Obras... Agora, vamos fazer muitas obras também nos hospitais. Vamos reformar todos os hospitais. Vamos, sabe, construir muitas escolas, sabe? Porque a gente precisa de muitas escolas. Então, assim, essas obras que estão sendo feitas são importantes, mas a gente precisa, em primeiro lugar, olhar para a saúde e para a educação, sabe? Então, na saúde, a gente precisa acabar com esse modelo do IGES, a gente precisa retornar para um modelo de fundação hospitalar, a gente precisa repensar essa gestão, sabe? Como é que está faltando? Como é que a gente explica que um governo que tem tanto dinheiro e que falta medicamento, falta médico, falta tudo na rede hospitalar, né? As pessoas vão para o entorno. É tão vergonhoso que as pessoas estão saindo aqui do Distrito Federal e estão indo para os municípios do entorno, os municípios de Goiás, porque lá conseguem ser atendidas. Nas UPAs, nas unidades de saúde. Inverteu o movimento, né? Porque antes era o contrário. Sempre foi. Exatamente. Historicamente, as pessoas saíam, né, de Goiás e vinham para cá, para o Distrito Federal, porque era no Distrito Federal que a gente tinha uma saúde de mais qualidade. Agora não, as pessoas não conseguem ser atendidas aqui no Distrito Federal e vão para municípios do entorno, né, de Goiás, de Minas, né, até da Bahia, para serem atendidas em UPAs, em hospitais. É muito absurdo o que está acontecendo. A nossa saúde nunca esteve tão mal como está agora e não existe nenhum interesse do governador em resolver. A gente precisa primeiro fazer uma reforma da infraestrutura mesmo, assim. A infraestrutura tá horrível. A gente vai para alguns hospitais, assim, sabe, goteiras, baldes em tudo que é lugar, a fiação elétrica exposta, sabe, pessoas no chão, sabe, lugares da emergência, assim, com 3 vezes a quantidade de pessoas que poderiam ter naqueles espaços, sabe, lugares, Ceilândia, sabe, precisava ter outros hospitais já, essas cidades maiores, sabe, precisam ter mais hospitais, Samambaia, sabe, alguns lugares que não tem nem UPA, São Sebastião, sabe. Então é muito triste o que está acontecendo. Faltam profissionais, os quadros estão completamente deteriorados também. Faltam médicos, faltam enfermeiros. A enfermagem precisa de mais autonomia. A gente precisa dar mais autonomia porque os enfermeiros poderiam resolver muito dessa crise. Muito. Se a gente desse mais autonomia, se a gente deixasse os enfermeiros atuarem mais na atenção primária e na atenção secundária, sabe? Eles poderiam, assim, resolver boa parte dos problemas que a gente tem hoje na saúde, sabe? A questão da gestão para compra de medicamentos é muito... A gente recebe algumas denúncias do tipo luvas, né? Que a gente pode ter... Tem tipos diferentes de luvas para situações diferentes dentro do hospital e dentro das UPAs. O governo só comprou luva mais cara,
só a luva mais cara. É a luva mais cara que está sendo utilizada para todos. Para tudo, sabe? Desde de trocar né, como é que fala? Um ponto, alguma coisa assim. Até né? fazer uma cirurgia. Até uma cirurgia é sempre a mesma, né? E tudo estranho, sabe? Tudo você sente cheiro de corrupção, sabe? Tudo você se questiona, mas por que isso está acontecendo desse jeito? Sabe? Será que tem superfaturamento aí? Sabe? Então, é muito triste, é surreal o que está acontecendo. As pessoas também falam, e é muito bom a gente lembrar, não, mas sempre foi assim. Não foi. Não foi sempre assim. Sabe, nos anos 80, nos anos 70, 80, até nos anos 90, a gente tinha saúde de referência aqui no Distrito Federal. A gente teve uma das primeiras redes hospitalares que organizou essa questão da saúde primária, saúde secundária, dos hospitais. Então, não é certo dizer que sempre foi assim. O Hospital de Santa Maria, tive lá outro dia. O hospital funcionava muito bem até o governo decidir implementar o IGES. O IGES acabou com o Hospital de Santa Maria. Então, não podemos também adotar esse discurso de sempre foi assim, nunca funcionou, sempre foi uma porcaria. Não está certo isso. Não é verdade. E também não é verdade que não dá para consertar. Dá para consertar, a gente precisa, sabe, fazer mais concursos, dar mais autonomia, melhor formação, melhor gestão, sabe? As pessoas também falam, os médicos não querem trabalhar. Não é assim, gente. Em todos os lugares a gente tem excelentes profissionais e a gente tem profissionais que não são tão bons. Agora, os profissionais precisam ter boa formação, ter boas condições de trabalho, sabe? E precisam também de uma boa remuneração. Então, é isso. Estarem motivados em todos os sentidos para que possam fazer um bom trabalho. E aquilo que eu falei também, né? A gente precisa investir muito mais nos enfermeiros. Muito mais nos especialistas também. Então dá para dizer que um futuro governo seu viria com uma reformulação da saúde, inclusive repensando o modelo do IGES, né? O IGES vai acabar. Bom, importante beleza. O IGES vai acabar. O IGES vai acabar e a gente deve retornar muito mais para o modelo antigo da Fundação Hospitalar. Né? Com certeza. Da Fundação. E, inclusive, a gente pode pensar na Fundação Educacional também. Então, são estudos que a gente está fazendo. Legal. Porque os modelos de fundação funcionavam muito bem e funcionavam muito melhor do que funcionam hoje. E até antes do SUS era só o que existia, né? Exatamente. Tinham fundações estaduais, municipais, né? Que faziam gestão de saúde. Sempre foi assim no Brasil, né? Certo. Rafael, vamos falar agora de desigualdade e desenvolvimento social aqui no DF, né? Entre o primeiro trimestre de 2019 e janeiro de 2021, a população pobre do DF cresceu de 12,9% para 20,8%. Esse foi o maior percentual de crescimento de pobreza no país, segundo a FGV. Isso significa que a população que vive com até R$ 450 mensais por pessoa alcançou 20,8% dos moradores do DF, o que significa cerca de 600 mil pessoas. Uma das principais causas para esse quadro seria, de acordo com a Codeplan, o desemprego, né, que atingiu 18,7% o ano passado. Que significa cerca de 308 mil pessoas sem emprego aqui no DF, né? A gente pode atribuir isso também ao contexto da pandemia, claro, né? Que atrapalhou todos os estados. No entanto, aqui no DF, a gente tem uma característica sistêmica, histórica, de uma desigualdade de renda muito grande. Né? Então, você tem, por exemplo, uma renda per capita no Lago Sul de 7 a 8 mil reais e renda de até 500 reais em locais como o Recanto e Itapuã. Queria saber. Que o Lago Sul já passou de 8 mil. Já até passou, né? Os dados são de 2018 da Codeplan. Eu queria saber o que você tem de proposta num eventual governo seu para dirimir essa nossa desigualdade aqui do Distrito Federal. Lívia, vamos lembrar também que o Distrito Federal foi o ente federado que mais aumentou a pobreza dentre todos os estados durante a pandemia. Sim. Ou seja, a pandemia ela afetou todos os estados, mas a incompetência do Ibanez fez com que a gente aumentasse mais a pobreza do que os outros estados. A incompetência desse governo. Né? Então, aqui, que é um lugar que a gente tem muita riqueza. Quando a gente olha para o PIB per capita, que é a divisão da riqueza que a gente tem aqui para todas as cabeças, né, para todos os indivíduos que moram no Distrito Federal, o PIB per capita daqui é muitas vezes maior do que a média do Brasil,
muitas vezes maior do que a de São Paulo, que é um estado riquíssimo, né? E a gente tem uma situação de aumento gigantesco da pobreza, uma vergonha. Mais uma vez, uma vergonha desse governo ibanês, desse governo incompetente e insensível que abandonou as pessoas, né? Abandonou principalmente as pessoas mais carentes. Sim. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que olhar para a assistência social, tem que pensar em um programa efetivo, focado e amplo de renda básica, casado também com um programa de pleno emprego. Né? Uhum. A gente tem muita propaganda falando de diversos programas diferentes, né? Um prato cheio, os restaurantes, e tem não sei, renda assim, isso e aquilo, mas a verdade é que esses programas não conseguem atender nem 40% da população pobre Nossa. do Distrito Federal. Né? Então, a efetividade disso é extremamente baixa. Você tem muitos programas, mas que não conseguem resolver o problema. Né? A gente precisa diminuir o número de políticas e a gente precisa ampliar a quantidade de pessoas que são beneficiadas por esse programa. Então, o que a gente propõe? Que a gente tenha um único programa de renda básica, né? E que seja uma renda básica que seja direcionada principalmente a quem mais precisa e que ela tenha níveis diferentes de valores de acordo com a necessidade de cada um. Essa é uma questão. A outra questão é da criação de empregos, que a gente pode atuar de diversas formas diferentes. Então, uma é a atração de investimentos. Eu tenho certeza que eu, mais do que qualquer outro pré-candidato, vou conseguir, até por conta da rede de contatos que a gente tem, a minha família, a gente vai conseguir atrair muito investimento, tanto nacional quanto internacional. Vamos conseguir trazer um bocado do dinheiro do país para cá, para o quadradinho, né? E de fora também, né? A gente vai conseguir trazer novas indústrias, novas empresas para cá. A segunda é a criação de estímulos fiscais para as empresas que já estão aqui. Se a gente cria estímulos para a criação de novos empregos formais, né, a gente pode diminuir os tributos para as empresas que criarem mais empregos. A terceira é que a gente pode, nós mesmos, criarmos um programa que dê bolsas e que tenha algum tipo de serviço e formação para as pessoas que estejam desocupadas. Isso não é necessariamente um emprego, mas é uma coisa que a gente já tem na Secretaria de Educação, que tem uma política parecida que foi implementada pelo Márcio França e que a gente pode ampliar aqui. Na educação, eles são chamados de educadores sociais voluntários. Não sei se vocês conhecem. Não. Não? As escolas têm os educadores sociais voluntários que se inscrevem todos os anos para atuarem, e aí eles ganham é como se fosse um auxílio de alimentação, transporte e tal. Salvo engano, é 600, 700 reais. E aí eles auxiliam as escolas com algumas atividades durante 20 horas por semana. E o que eu acho que a gente poderia fazer? A gente poderia aumentar esse valor, pagar um tipo de bolsa, por semana a gente ter um tempo para essas pessoas de formação, para que elas consigam também se reinserir, porque às vezes assim, as pessoas não sabem fazer um currículo direito. Sim. Às vezes elas precisam de ajuda, uma ajuda básica, assim, com algumas coisas. Sim. Que elas precisam de uma formação, sabe? Então elas precisam ter um tempo da semana que elas tenham uma formação que pode ser oferecida pela própria Secretaria de Educação, e outro tempo que elas podem atuar em diversos órgãos diferentes do GDF. Então as pessoas podem auxiliar não só nas escolas, mas nas delegacias, nos hospitais, nos parques, em todos os lugares, todos os órgãos diferentes. A gente pode ter, acho que o Márcio França, salvo engano, chama isso de serviço civil voluntário. Desse programa até do Márcio, quando ele foi governador, ele ampliou
esse lado, né? Eu me lembro disso, agora que você falou, tô Então, recordando. na educação, na minha época, a gente tinha 6 mil educadores sociais voluntários, que já é um número significativo. Grande, Agora, esse governo maldoso diminuiu o número para 3 mil, e isso teve impacto, inclusive, na educação de crianças e jovens com deficiência. Porque essas pessoas ajudavam, davam apoio para a educação de crianças e jovens com deficiência, né? A ideia é fazer um programa muito mais amplo, de chegar a 80, 90 mil vagas, né? Que é um número bastante alto, com uma bolsa maior e com formação também para essas pessoas, que não pode ser tratado como um emprego, para a gente não entender como uma precarização do trabalho, não é disso importante. Que se trata, né? Mas as pessoas, enquanto elas estão nessa janela entre empregos, elas não fiquem desocupadas, né? Então, elas podem estar ajudando o governo em áreas diferentes, mas elas estão também participando de uma formação, elas não fiquem paradas dentro de casa. Certo. Bom, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu queria falar um pouquinho sobre mobilidade, né? Que é uma questão, acho que também central aqui no DF. No final do ano, em dezembro, começam a vencer as primeiras concessões do sistema de ônibus aqui de Brasília, e até o momento, pelo que eu pesquisei, não tem nenhuma previsão ou de prorrogação ou mesmo de um novo edital, né, para que possa se licitar quem é que vai fazer o transporte público aqui. Aí eu queria saber de você, assim, o que você entende como mobilidade pública, né? Quais são suas propostas na área? Se você acha que tem que ser mesmo o Estado o promotor, né, do investimento, principalmente na mobilidade urbana pública, né? Vamos dizer assim, financiada pelo Estado, né? Certo. Cauê, eu queria também fazer uma propaganda, porque a gente tem escrito e divulgado alguns artigos, não sei se vocês chegaram a ver. No Medium. Vi. Medium.com. Sim, Medium.com tem as suas propostas. Então tem Medium.com, / ao contrário, @ Rafael Parente, e a gente tem um artigo sobre mobilidade lá, que ficou bem legal. Acho que foi o que mais fez sucesso. Olha só. Eu lembrei disso agora porque é o artigo que foi mais acessado e mais lido, né? E é um artigo que a gente fala que mobilidade social também é uma questão de justiça social, né? Por quê? Porque as pessoas mais pobres, elas perdem 40 dias por ano. Esse dado é muito sensível. Em tempo da vida delas no trânsito. É mais que as férias, né? Pra quem tem. Gente, mais que 40 dias. 40 dias por ano você perde no trânsito. É uma coisa muito absurda. Sim. Você pensa, se resolver esse problema do trânsito, você vai dar 40 dias a mais pra pessoa na vida dela, sabe? É uma coisa muito crítica também que a gente precisa pensar. E não precisa ser uma coisa muito absurda de se resolver, né? A gente tem muitas políticas públicas aqui no Brasil, fora do Brasil, que são efetivas, que podem inspirar soluções aqui, né? A gente tem que diversificar, não pode ficar tão dependente só dos ônibus. A gente tem que pensar em mobilidade também, não pode ficar pensando só, né, nessa mobilidade que a gente fala, não, é só carro, é só ônibus, mas tem que lembrar que mobilidade também é uma questão de calçadas, de bicicletas, de acessibilidade, né? Porque a gente vê muito aqui em Brasília a falta de um piso tátil, de uma guia rebaixada, né? Desse tipo de situação. Que a gente pode pensar em bicicletas elétricas, por exemplo, como a gente tem as bicicletas compartilhadas, né? A gente pode pensar em bicicletas elétricas também. A gente pode pensar, e a gente começou a falar sobre isso, né? Em vans, que podem ser vans elétricas também, e podem funcionar com um aplicativo tipo Uber, né? Que faça esse, que eles chamam da última milha, né? Então, o que significa isso? Que a gente pode ter BRTs, metrô e outros modos de transporte que levem as pessoas a distâncias maiores, mas para distâncias mais curtas a gente precisa resolver essa última milha. Que em muitos casos a gente não conseguiu resolver, né? E que aqui a gente tem conversado com muita gente e tem explorado políticas públicas. Inclusive vou começar a fazer um tour pelo Brasil, vou começar no Maranhão na semana que vem, já vou fazer uma propaganda também. Olha só. Segunda e terça eu vou estar no Maranhão com Flávio Dino e os secretários de lá. Eles vão me mostrar as principais políticas públicas que foram implementadas no Maranhão, que tiveram sucesso, que deram um impacto positivo para a população,
para conhecer as políticas Com certeza. públicas de resultado no Brasil que podem inspirar o nosso programa de governo aqui do Distrito Federal. E várias cidades e vários estados já implementaram com efetividade políticas de sucesso, por exemplo, Curitiba, né? Então, os BRTs já deveriam, né? A gente deveria ter o BRT Norte já, Sim. né? A gente deveria ter outros BRTs já implementados aqui no Distrito Federal. Mais uma vez, o governo ibanês foi extremamente omisso, não fez praticamente nada em termos de... Aliás, fez sim, ele deu vários bilhões a mais para as empresas de ônibus, sendo que o serviço não melhorou nada. Melhorou né? nada. Pelo contrário, né? Tem muita denúncia de linha rodando com menos ônibus, né? Isso sim. também uma questão corriqueira. A gente sempre vê no jornal. Eles aproveitaram a pandemia, né? Pra baixar a oferta de ônibus, né? Então, se você vai ao Maranhão, se por acaso encontrar o Ricardo Capelli, manda eu um já ia abraço falar. a ele. Ele foi o nosso primeiro entrevistado. Os nossos padrinhos, E agora ele vai encontrar com a gente. Né? Daí você manda um abraço pra ele, diz que a gente tá com saudade, ele tem que voltar também no P2 aqui. Isso, ele tem que voltar e ele nos prometeu o Dino, no nosso primeiro episódio. Você faz essa cobrança pra gente, por favor. Boa. Agora, só para completar também, tem a questão que a mobilidade tem que ser pensada com a sustentabilidade também. Sim. Então, a transição para o elétrico precisa começar. Então, a gente também vai colocar no programa o começo dessa transição para ônibus e vans e bicicletas elétricas no Distrito Federal. E pode ter até também algum tipo de estímulo do próprio governo, como desoneração, né? Para quem quiser comprar um carro elétrico ou uma moto elétrica, pagar menos imposto, né? Até Essa lei já existe, é uma lei nacional. Né? Já, mas a gente pode pensar em leis locais também. Sim. Rafael, vamos falar de política pura agora. Essa vai ser a sua primeira campanha eleitoral. A gente sabe que gestão é uma coisa, política é outra coisa. Elas se interrelacionam. Para mim, o ponto ótimo é quando um excelente gestor se esforça para ser um ótimo político ou quando um excelente político se esforça para ser um ótimo gestor. Queria saber se você se sente preparado para a selva eleitoral de 2022. Eu nasci pronto. Eu adoro essa resposta. Meu Deus. Calma. Ó, ficou brava. Ficou brava, você viu? Porque o ano é muito emblemático, né? Você vai se lançar na política, como eu disse no início do programa, talvez no ano mais importante político da Nova República, né? Sim. E a gente está na maior crise desde a redemocratização. Sim. E é por isso que tantas pessoas que estão comigo também, estão no PSB, estão se lançando a primeira vez, porque a gente precisa de novas pessoas, a gente precisa dar voz a quem não tem. E a gente não se sentia representado pelas pessoas que estavam na política. Né? Então, tem muita gente nova, muita gente boa, é uma renovação com qualidade, é uma renovação com experiência, é uma renovação de gente de valores, sabe? Gente batalhadora, gente boa. Cecil! Querendo participar o tempo inteiro. Tem uma coisa que é esse ímpeto de saber que dá para fazer muita coisa, né? De ter estado lá, de ter olhado para o orçamento, de ter conhecido os problemas, de ter começado um trabalho, de ter feito um planejamento estratégico, de ter falado, a gente vai fazer um super trabalho aqui. E eu tenho certeza que se tivessem me deixado, a gente teria resolvido 80% das coisas na educação. E a gente teria feito um super trabalho na pandemia. Então tem isso, mas tem também a indignação, que a gente precisa fazer alguma coisa com isso. A gente precisa pegar esse sentimento de indignação, de raiva, sabe? E transformar numa coisa positiva. Sim. Porque é muita coisa. Quando eu vejo coisas como carne podre sendo servida para crianças em creches, sabe? Teve um caso de um amigo que perdeu uma mãe num hospital de campanha, onde não tinha remédio para dor, gente. É de uma crueldade, sabe? Que eu fico pensando se essas pessoas, elas realmente têm que ter algum tipo de doença. Tem que ter uma sociopatia, porque não é possível que elas não consigam se colocar no lugar das outras pessoas, sabe? Então, porque eu acho que eu não consigo nem explicar. É que eu sinto que não existe nada mais importante que eu possa fazer na minha vida do que tirar esse pessoal
que está no poder atualmente. Nada. Não tem nada mais relevante para eu fazer. Não tem nada que eu possa fazer com o meu tempo que seja mais urgente do que isso. E é por isso que eu tenho tanta vontade, tanto sangue nos olhos, que eu tô indo com tanta garra. Desde setembro eu não penso em outra coisa. Eu acordo e vou dormir e sonho pensando nisso. E que a gente começou lá em setembro com menos de 1%. E que a gente tem a curva mais inclinada de todos os pré-candidatos. Porque as pessoas veem isso, elas veem verdade. Elas veem que a gente tá vindo com muita garra. E elas veem que a gente é verdadeiro, que a gente não tem nada de ensaio, que não é político como os outros, né? Entendi. E a gente vai fazer diferente. Vamos falar de aliança, então. Vamos. Essa semana saiu uma nota dizendo que a federação PT, PCdoB e PV tem a intenção de ter um vice do PSB com o Leandro Graz como o cabeça de chapa. Eventualmente, se isso acontecesse, seria reproduzido aqui no DF a chapa Lula-Alckmin, né? Lula na federação e Alckmin do PSD. O que você acha dessa hipótese? Você trabalha com ela? Não trabalho. Impossível. 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 Certo. Bom, então eu vou Deixar mais difícil. Eu vou aprofundar um pouco essa pergunta. A minha questão é a seguinte: hoje existem 4 pré-candidatos no páreo pelo palanque do Lula aqui no DF. A gente tem 2 no PT, que é o Magela, ex-deputado, e a Rosilene do Simpro. E a gente tem no PSB você que está aqui com a gente e o Leandro Graz no PV. O PSB ele não faz parte da federação, ou seja, ele não é obrigado a concatenar com a decisão do grupo do GT eleitoral que o PT, né, a federação, tomar. Então a minha pergunta é a seguinte: você acha que tem encaminhamento no sentido de aglutinar esses partidos? Ou você já busca uma estratégia, por exemplo, de conversar com a Leila, do PDT, o Regufe, do União? Exatamente. Pensar nesse arco de alianças para fora da federação. O que está na sua cabeça hoje? Olha, o ideal seria unir todo mundo contra o Ibanez. Sim. A gente ter a federação do PT, a gente ter o PDT, a gente ter o Regufe, sabe? Ter todo mundo, unir todo mundo mesmo. Da esquerda, do centro, centro-direita, trazer todo mundo e acabar com o Ibanez. Mas isso eu sei que é muito difícil. Então, a nossa prioridade continua sendo construir alianças importantes aqui no Distrito Federal. A gente continua conversando com as pessoas do PT, continua conversando com os partidos da federação, mas continuamos conversando com todos os outros partidos também. Tivemos ótimas conversas com a Leila, com o Joivale, conversamos assim, eu converso muito frequentemente com o Regufe, né? Então a gente, eu acho que as conversas mais avançadas estão sendo com o Regufe mesmo. Então a gente tem opções, né? O fato é que nós não estamos isolados. Eu tenho certeza absoluta que nós não estaremos sozinhos na disputa, que nós chegaremos em agosto com um arco aí de alianças. Eu não sei dizer para vocês exatamente se a gente vai estar com a federação, se a gente vai estar com a federação e o PDT, se a gente vai estar com o PDT e o Regufe, os partidos lá que apoiam o Regufe. Eu não sei qual vai ser esse arco de alianças, mas que nós, com certeza absoluta, teremos apoiadores ao nosso projeto e, com certeza absoluta, eu estarei na cabeça da chapa. É isso que eu ia falar, também você pode fazer a contraproposta, né? Oferecer a vice para a federação, aí inverte. Já fez isso, aí inverte o quadro nacional. Eu não sei se vocês viram no dia seguinte que o PSB-DF, né, o presidente do PSB, Rodrigo Dias, soltou uma nota falando, olha, o nosso pré-candidato né, porque a nota um tanto maldosa, inclusive, foi feita, né, pelo PV, falando, olha, nós tivemos conversas informais, fizemos um convite e tal, mas depois o
nosso presidente falou, não, nós temos um projeto, nosso projeto é muito sério, e a gente não tem por quê, porque de fato não tem, gente. A gente começou um trabalho em setembro, a gente tem feito um trabalho muito sério até aqui, e os resultados estão muito bons, né? Então, se a gente saiu de 0,5% e a gente, dependendo do cenário, a gente tem entre 6% e 10%, sabe? E eu acho que a gente vai continuar subindo muito, não tem por que a gente achar que um trabalho com resultado como esse, eu tenho que sair agora para ser vice de alguém. Tirar o time de campo para poder, né? Com certeza. Bom, interessante. E aí também vou aprofundar um pouco essa questão da política local. A gente sabe que em 2018 o Bolsonaro tirou aproximadamente 70% dos votos aqui no DF no segundo turno, né? E hoje, pelas pesquisas atuais mais recentes, ele continua na frente com 36% contra 29% do Lula. O que eu queria entender é assim, tendo o Ibanez como candidato do Bolsonaro, que também está em primeiro nas pesquisas, né? Ele está na última aí do Metrópolis, 30% na estimulada e 24% na espontânea. Eu queria saber, qual a sua opinião? Como é que o campo progressista do DF pode achar formas de contrapor o Ibanez e de tentar tirar ele, né, dessa eleição que hoje, por muita gente aqui, é dada como certa, né? O que você acha que pode ser feito pelo campo progressista? Cauê, em primeiro lugar, o Ibanez tem uma rejeição gigantesca. Sim. Sim. Então, talvez ele já esteja no teto dele, inclusive, né? Em todas as nossas pesquisas, a gente vê que mais de 50%, né, cerca de 55% das pessoas do Distrito Federal não votariam no Ibanez de jeito nenhum. Isso é um problema seríssimo para ele no segundo turno. Né? E isso, ele tendo uma blindagem gigantesca que ele construiu na comunicação. Porque as notícias ruins quase não chegam para a população. Sim. A gente sabe disso. Né? Ele investe centenas de milhões. E esse ano ele está investindo, inclusive, a gente está investigando aí, né? Porque talvez ele esteja indo muito além do que poderia legalmente, inclusive, investir em propaganda do governo, sabe? Então, é um investimento gigantesco, é uma blindagem de comunicação. Muita gente sabe sequer que toda a cúpula da saúde foi presa durante a pandemia, sabe? Coisas gravíssimas, sabe? Um cara que comprou a mansão mais cara do Distrito Federal, né? Um cara que não se importa com a população, que abandonou a população, que mandou dinheiro do orçamento secreto para o Piauí, sabe? E que ainda tem... Por que ainda tem essa quantidade de votos? Porque tem essa blindagem de comunicação. Essa blindagem vai cair durante a campanha. Ele não vai ter essa blindagem durante a campanha, né? Então, a primeira coisa ele tem uma rejeição altíssima. No segundo turno, essa rejeição vai ser um problema muito grande para ele. Segundo, durante a campanha, ele não vai ter a blindagem. Todo mundo vai colocar o dedo na ferida do Ibanez. E ele deve saber disso. Né? E em terceiro lugar, eu acho que as pessoas estão começando a conhecer a gente agora. Né? Então você vê, eu não sou um político histórico do Distrito Federal. Não tenho mandato. Não sou celebridade. E na espontânea eu tô em segundo lugar. Então, no Distrito Federal, eu já sou a segunda pessoa que as pessoas mais lembram, mais citam como governador. Isso de um trabalho de setembro para cá. Então eu não tenho a menor dúvida que a gente já está fazendo o trabalho certo, que nós estamos utilizando as estratégias corretas e que a gente vai conseguir tirar o Ibanez do palácio. Massa. Lívia, vamos chamar o nosso convidado para o nosso quadro? Vamos chamar. Eu não vou entoar a vinheta como o Caio faz, vou deixar para ele entoar quando ele voltar. Eu vou apenas fazer o singelo convite para o Rafael. Rafael, esse aqui é o quadro fixo do nosso programa, Momento Jânio. Como você sabe muito bem, Momento Jânio Quadros. Ah, tá. Como você sabe muito bem, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o singelo hábito de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual que é a proposta? Eu quero que você imagine que você, Rafael Parente, acabou de ganhar a eleição para governador do Distrito Federal, hoje, maio de 2022. E que você escolha alguém
para mandar uma mensagem. Alguém, alguma coletividade, alguma instituição. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser um agradecimento, pode ser uma oferta de cargo no seu governo, pode ser um pedido de socorro, qualquer coisa. E claro, você tem que compartilhar com a gente tanto o destinatário quanto o conteúdo desse bilhetinho. E esses bilhetes, você vai falar aqui pra gente, depois eles são transcritos e ficam lá disponíveis no mural do nosso site. Cada convidado deixa o seu bilhetinho fazendo o seu momento Jânio para deixar o seu recado. E no caso, a gente está fazendo uma edição especial, como estamos recebendo, né, os pré-candidatos ao governo de EDF, ao invés de falar eleito presidente, a gente está falando eleito governador, que é o cargo que você deve vir a disputar, né, nas próximas eleições. Legal. É só um bilhetinho? Qual seria a sua primeira comunicação hoje eleito governador do DF? Seria para os profissionais da educação. Meu bilhetinho é educação em primeiro lugar já. Ótimo, maravilha. Sensacional. Legal. E aproveitar também, Rafael, para pedir para você, a gente tem uma playlist, né, do P2 no Spotify, onde todos os convidados deixam alguma música para contribuir com essa playlist. Então eu queria perguntar para você assim, qual é a música da sua vida ou qual a sua música preferida que você gostaria que a gente adicionasse na nossa playlist lá do P2? O Gil maravilhoso, né, gente? Próxima vida eu vou voltar como Gilberto Gil. Música, andar com fé eu vou. Maravilha. Maravilha. Rafael, muito obrigada por nos ter recebido aqui, esse sábado maravilhoso aqui na sua casa. Eu que agradeço, gente. A gente agradece muito. Eu quero te desejar muita força e muita fé nessa sua campanha. Não só para você, mas para todos os políticos e as políticas que escolham lutar o bom combate e que cujo objetivo principal seja proteger a nossa democracia. A gente começou essa nossa retomada com essa série de bate-papos que a gente vai fazer com os pré-candidatos a governador. Eu acho que nada mais justo do que deixar aqui uma homenagem à nossa cidade. Se não por nascimento, né, Cauê, que é o nosso caso, por escolha, por eu nasci aqui, por adoção. Queria lembrar, né? Porque muita gente fala assim, mas você não é do Rio? Não, gente. Eu passei 10 anos no Rio, mas eu nasci em Brasília, dos meus 44 anos, 29 foram aqui, né? Então, sou do quadradinho, desde pequenininho, muitas memórias aqui. Eu não sei se todos os ouvintes sabem, né? Mas muito antes do Juscelino começar a construir a nossa capital, outras pessoas sonharam, imaginaram, anteciparam a existência de uma cidade no meio do Planalto Central. A pessoa mais famosa, né, a que é atribuído esse pensamento, é Dom Bosco ainda no século XIX. Mas eu queria falar de uma pessoa um pouco menos conhecida, uma personalidade que é um jornalista, diplomata, político e escritor, Oswaldo Orico, que em 1923, ou seja, muito antes da cidade ser construída, ele escreveu o poema A Cidade do Planalto. E eu quero ler um trechinho. Abre aspas. Ficas longe do mar, mas ficas perto do céu, de um claro céu que há de estar sempre aberto às nossas mágoas e aos nossos cantos. Ao vento. Que o homem futuro possa ter um sentimento, adorar as suas paisagens belas e possa, pela coragem, merecê-las. Cidade que fugiu das ondas e das praias para ficar vizinha das estrelas. Fecha aspas. Rafael, obrigada, um beijo. Que lindo, né, gente? Fiquei tudo arrepiado. Lindo, né? É isso. Lindo. Mas é isso. Lindo. Gente, obrigado por esse papo, Rafael, e continue nos acompanhando nas redes. Ouvi. Sigam a gente no Twitter e no Instagram, @politicaao2. Espero que vocês tenham gostado da minha estreia como novo entrevistador. Parabéns, né? Cauê! Parabéns, Cauê! É isso, e vou aqui, né, pedir a licença poética pro Caio. Um grande abraço. Beijo, gente! O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse politicaoquadrado.com.br. Ou, se puder, faça um pix para politicaoquadrado@gmail.com. Apresentação: Lívia Carolina e Caio Barros. Produção: Germano Neto. Técnica e vídeo: Cauê Pinto e Daniel Madeira. Comunicação vocal, edição e mixagem: We Design Sound.